pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast do Christian Porcino. Como eu prometi para vocês, nesse canal tem aula, nesse canal tem discussão das normas técnicas e tem entrevistas com as sumidades da área de engenharia. E hoje eu trouxe aqui um grande conhecedor de linha de transmissão, nasceu nesse meio, cresceu nesse meio, vive nesse meio e é uma referência para mim e vai ser para vocês agora também. Apresento aqui Roberto Santos. Muito obrigado, da RS Engenharia. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, Roberto. Boa tarde, Christian. É uma honra para mim, né? Estar aqui participando aí do já famoso podcast aí do Christian Porcino, né? E uma oportunidade aí de passar um pouco aí da minha vida profissional, da minha experiência, né? Uhum. Que, como você já disse aí, toda praticamente relacionada a essa torrinha aqui simboliza muito a minha vida. Eu trouxe aqui para você também uma lembrança aí da RS. Muito obrigado. Opa, okay? Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui, ó. Mas vai contando. Eu vou fazer um churrascão, viu, gente? Vou fazer um churrascão aqui, ó. Que legal, muito obrigado. Você não foi na nossa confraternização, né? Apesar de ter sido convidado, né? Eu sempre convidado. Eu morro de vergonha. Eu falei assim, tomara que o Roberto nunca desiste de me convidar, porque sempre coincide com alguma situação minha aí de... Vou deixar aqui para fazer uma propaganda para você. Isso, aí, fazer um marketing. Ficou legal, olha lá, do lado da torrinha lá naquela... Então sempre não acontece, mas vai ocorrer. Eu fico muito lisonjeado de ser convidado, de fazer parte, de certa forma, desse time, né? E aí eu quero te perguntar, Roberto, como é que você começou nessa história de linha de transmissão? Como é que foi o início? Eu vou começar falando um pouquinho da minha história, né? Isso, claro. Eu nasci em Itabira, né? Itabira. Terra da Vale Rio Doce, do caso do Monte de Andrade, né? E eu sou filho de um ferroviário da Vale Rio Doce, tá? Meu pai, ele veio capixaba, ele veio de Vitória até chegar em Itabira, parando em diversas estações ali, Engenheiro Guilma, Antônio Dias, Valadares, e em cada estação aí, vamos dizer assim, eu tenho um irmão, tá certo? Nós somos 7 irmãos. Ah, é? Tá? Que legal. E eu fui o último, chegou em Itabira, não tinha mais para onde ir. É o caçula. Aí ele terminou, eu sou o caçula dos homens, nós somos 7, eu tenho uma irmã mais nova do que eu. E lá em Itabira, naquela época, o ensino particular no Brasil, aliás, o ensino público no Brasil, era muito bom, tinha uma qualidade muito grande. Então, eu fiz toda a minha carreira, vamos dizer assim, de estudante, ensino médio, curso científico, em Itabira. No colégio estadual lá. Colégio estadual, colégio público. E vim para Belo Horizonte aí com 17 anos, já com a intenção de fazer engenharia. Não sabia ainda que ia ser engenharia elétrica. E para você ter uma ideia da qualidade que era o ensino público naquela época, eu vim com 17 anos, encarei o vestibular e passei. Passou de primeira. Sem cursinho, sem nada. Com ensino público de Itabira. Era outro nível. Outra conversa. Era outro nível. E nessa época, como é que era o curso de engenharia funcionava? Os 2 primeiros anos, para as disciplinas de elétrica, civil e mecânica, era o mesmo curso para todo mundo. Você fazia a opção pelo que você ia fazer mesmo, entendi. Ao final do 2º ano. E eu tinha, assim, muita vontade de fazer engenharia mecânica. Porque sempre gostei muito de carro, esse negócio e tal. E na última hora, não sei porquê, né, veio uma inspiração de fazer engenharia elétrica. Aí eu fiz o curso de engenharia elétrica na UFMG, né, na Federal. Me formei muito novinho, ainda muito novo. Né? Claro. E durante o curso eu fui fazer um estágio na EPC. EPC. Que Rua até da hoje, na Rua da Bahia. Rua da Bahia. Exatamente. Que até hoje é uma grande empresa aí que está estabelecida, claro. Né? Os meus irmãos trabalhavam, mais velhos que eu, trabalhavam na Vale. E um dos meus irmãos, a Vale trabalhava muito com a EPC, conhecia o pessoal da EPC, conseguiu um estágio para mim na EPC. E eu me lembro como se fosse hoje, né? O dia que eu cheguei lá, né? Que ele
aquele menino, né, morrendo de medo, né, tal. E o Zé Verano, que era o diretor, um dos donos, chegou e me levou numa salinha aí e falou: Roberto, você vai trabalhar com o Marco Aurélio aqui, você vai trabalhar com linha de transmissão, que eu nem sabia o que era. Então, o meu destino foi definido naquela época. Naquele momento. Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar com linha de transmissão, virou uma paixão. Uma paixão que eu trago até hoje, a minha vida. Com certeza. E ao longo de mais de 70 anos, isso já tem mais de 50 anos. Calma. 70 tenho eu. Ao longo de mais de 50 anos, praticamente esse período todo eu trabalhei com projeto de linha de transmissão. Quando eu me formei, esses meus irmãos que trabalhavam na Vale queriam que eu fosse para a Vale de todo jeito. Meu pai também, tal, aquela coisa toda, né? E eles chegaram vamos dizer assim, a arrumar uma entrevista comigo lá na Vale, lá em Itabira, com o superintendente. E para não desagradar a família, eu fui. Mas no meu coração, eu já tinha que eu queria trabalhar em projeto de linha de transmissão. Aí, nessa entrevista lá na Vale, lá em Itabira, eles falaram: nós temos uma vaga aqui, né, manutenção e tal. Eu falei: vou trabalhar em manutenção e tal. Aquele negócio que, fim de semana, né? Qualquer Você hora. dormindo lá. Ou então no boteco tomando uma cerveja, vamos me chamar, né? E aí eu agradeci muito e tal, mas eu já estava definido. Eu queria trabalhar com projeto e queria trabalhar com linha de transmissão. E na EPC, eu trabalhei 17 anos. Tá? Trabalhei 17 anos na EPC, sendo que praticamente totalmente envolvido com linha de transmissão. A não ser numa crise que teve quando eu tinha aí uns 7, 8 anos de formado, que praticamente os projetos de linha de transmissão lá sumiram. E aí eles me mandaram lá para Porto Trombetas, que foi uma experiência assim, sofrida, mas muito importante na minha vida, no meio da selva amazônica. Não sei se você já ouviu falar, mineração Rio do Norte. E lá eu fiquei por 6 meses. 6 meses. Numa época em que, para você telefonar, você tinha que ir na telefônica, tá? O pessoal de hoje não sabe o que é isso, né? Enfrentar uma fila para conseguir falar com Belo Horizonte, né? A televisão de lá, como é que era? Passava a televisão lá. Eles gravavam a programação da Rede Globo. A Rede Globo já era poderosa naquela época. E levavam em fitas, sei lá, e passavam a gente via a programação da Rede Globo com uma semana de diferença. Ou seja, via o noticiário com uma semana. Eu estou contando porque é pitoresco demais, né? Dessas coisas na vida. Mas aí, o restante desses 17 anos, praticamente eu trabalhando com linha de transmissão. E, assim, muito novinho ainda, com pouco tempo também, vamos dizer assim, eu assumi uma função ali já de coordenação dentro da EPC e comecei, assim, vamos dizer assim, uma outra parte da minha, além da parte técnica, né, começou a desenvolver, que foi exatamente a parte de liderança, de coordenar projetos, esse tipo de coisa. É muito novo. Às vezes, assim, era até interessante que me mandavam para uma reunião, né? Eu lembro uma vez a primeira reunião que eu fui na CEMIG com uma figura que era lendária, Dr. Hélio Rezende, todo mundo, né? Eu cheguei lá, ele me olhou assim, mas quem que vem da EPC? Não sou eu. Eu vi assim que ele mandaram esse menino aqui, né, tal. Falta de respeito comigo, né? Falta de respeito comigo e tal, né? Mas foi aquele momento, né, com pouco tempo ali. E aí, Christian, eu fiquei lá por 17 anos. Como é que acabou minha história na EPC? Teve uma grande crise em 1991, na engenharia, de modo geral. E o setor de projeto de linhas, que eu já estava à frente, tá? Eu era o responsável pela área de setor de projeto de linha de transmissão da EPC. Tinha 40 pessoas, pra você ter uma ideia. Obviamente, essas 40 pessoas, vamos dizer assim, se você for trazer para o dia de hoje,
essa equipe de 40 pessoas, em termos de produtividade, Aham. hoje com 5 pessoas eu Faz faço a o que mesma eu faria coisa com com 40 pessoas. Aham. Só desenhistas de prancheta, né? Aham. De prancheta, Aham. era assim, era 12, né? Porque era Aham. tudo na prancheta, né? O pessoal de hoje não tem noção o que era isso. Aham. Sabe como é que era feito o projeto de linha de transmissão na época? Ah. Eu não sei se você chegou. Você é bem Não, mais novo essa que época eu não peguei. Eu já peguei AutoCAD. A catenária, a gente lançava com os gabaritos, Ah, fazia tinha. os gabaritos de acetato, tá? De acetato, cortava ali, representando a curva dos cabos. Aí a gente tinha, para o cabo tal, a gente fazia ali uns 5, 6 gabaritos, né? Dependendo do vão básico, quem é de linha de transmissão vai entender. Aham. Quem não é, eu não vou poder explicar, porque senão Dá tempo, né? não vai dar tempo, né? Aham. Então, a gente passava a catenária Aham. na mão, Aham. Aham. um a um, né? No papel. É uma Era no papel loucura. vegetal. As tabelas de esticamento, né? Que hoje você alimenta O PLS. o programa, o PLS-CAD, né? Aham. E aperta um botãozinho aí, já sai a tabela de esticamento. Todo. Você fazia, você calculava à mão, vão por vão. Sofrido. Uma loucura. Aham. Assim, Aham. bem. Então, eu vivi toda essa grande transformação que a gente vai falar mais na frente, Uhum. de linha de transmissão. Mas aí, quando veio essa grande crise, o que aconteceu? O pessoal da direção da EPC falou, Roberto, nós vamos ter que reduzir o quadro. Uhum. Então, na primeira reunião que eu tive lá com eles, então nós vamos ter que demitir 4 pessoas aí esse mês, tal. Você escolhe, você que conhece, né, tal. Uhum. Bem, e foi assim no primeiro mês. Chegou no segundo mês, me chamaram de novo. Olha, Precisa de mais tantos. mais tantos. Uhum. E aquilo Ah, não, é a pior foi coisa. terrível, foi um Era a pior sofrimento coisa. para mim, né? Eu nem dormia, porque É a eram pior todos coisa. meus amigos, assim, alguns são amigos até hoje, inclusive. Uhum. E assim, e era engraçado que alguns me colocavam à vontade. Aí eu chamava para conversa, chegava assim, no final do mês. Naquela Chamava época pra era muito conversar. normal, né? Eu ficava numa salinha e o pessoal ficava naquele salão enorme, né? Ali na Rua da Bahia tinha aquele salão enorme. Aham. Então, quando eu chamava no final do mês, assim, a pessoa na salinha, Já a sabia, pessoa já ia, sabia. já ia assim. E aí, foi sucessivamente ao longo dos meses, Uhum. até que no final ficou eu e um projetista. Aí quando me chamaram, Foi sua vez. eu falei, opa, agora sou eu. Aham, E não deu outra, né? sim. Era insustentável. Não né? tinha jeito, não tinha trabalho. Não tinha trabalho, não tinha trabalho. Mas não tem jeito. Isso foi, se não me engano, 1991, por aí. Muito tempo. Uhum. E aí eu não fiquei uma semana desempregado. Eu conhecia muito o Sérgio Quintela, muita gente conhece aí, claro. o Sérgio, Uhum. um engenheiro assim, muito importante na minha formação também. Uhum. Ele tinha sido diretor da Leme, né? Na época era Leme Engenharia. E ele tinha ido para a MEN Engenharia, que era uma das grandes empresas de projetos de linha de transmissão no Brasil naquela época, juntamente com a Temag e a Engevix. Eram as três grandes empresas. Uhum. E aí o Sérgio ficou sabendo que eu estava solto, né? Eu estava ali naquela tristeza, curtindo aquela ressaca ainda, né? Uhum. Aí o Sérgio me chamou, falou, Roberto, a MEN está abrindo um escritório aqui em Belo Horizonte, quer vir trabalhar comigo, tal, eu vou ser responsável, vou ser o diretor aqui, tal, regional. Eu não pensei 2 vezes, Claro. né? Na hora, né? Uhum. Aí eu fiquei na MEN. Para a MEN me contratar, naquela época, vamos dizer assim, se iniciou uma prática que até hoje é muito usada, é a pejotização, né? Uhum. De contratar a pessoa como PJ, não como CLT. Uhum. Uhum. Então, eles falaram comigo assim, olha, você abre uma empresa aí, tá. Eu gosto de contar esse caso para não ficar parecendo que o nome é RS Engenharia, para não ficar muito presunçoso, pretensioso. Pô, RS, Roberto Santos, todo mundo já liga, né? Roberto Santos RS. Pô, mas que cara sem imaginação, né? Podia ter botado um nome aí bonito e tal. Mas na época, assim, eu nunca imaginei que a RS ia virar o que virou hoje. Uhum. Né? Foi uma falta Claro, de visão. Uhum. Era uma empresa
que eu imaginava de uma pessoa para viabilizar de prestação de serviço, para viabilizar minha contratação pela AMEN. E aí eu fiquei aí na AMEN foi de 91, mais ou menos, até 2001. O escritório aqui era difícil enfrentar a concorrência aqui das empresas de Minas, né? Principalmente a Leme, era muito forte e tal. Então, a gente teve muita dificuldade. A AMEN teve muita dificuldade de se estabelecer aqui. E aí, quando em 2001 o escritório estava assim, também praticamente quase sem serviço, tal, chegamos a fazer alguns projetos importantes. Aí eles falaram que iam fechar o escritório. Dessa vez eu não fui demitido. Eles chegaram e falaram, olha, se quiser vir para São Paulo... Deram a oportunidade. Você pode vir para São Paulo. O escritório de São Paulo ainda era grande. Até uma curiosidade, vou abrir um parênteses aqui, porque eu lembrei. A AMEN deu origem a outras duas grandes empresas de projeto de linha de transmissão no Brasil. A Marte Engenharia, não sei se você sabe. Não sabia. E a Ingepro. As duas saíram... O Cláudio Fonseca, da Marte, né? E o Alcedo e o Joel da Ingepro, né? Trabalhavam na AMEN Engenharia, mais ou menos nessa mesma época. Só que eles ficavam em São Paulo e eu ficava em Belo Horizonte. Entendi. Mas para você ver a potência que era, né? O potencial que era a AMEN, né? Então, na época, meus filhos todos pequenos, né, tal, eu falei, gente, encarar São Paulo, né, eu naquele dilema, né, puxa, vou largar Belo Horizonte, deixar meus filhos e tal. Aí tem aquelas coisas que acontecem, né? Aí tem um outro engenheiro, muito meu amigo, né, irmão, que é o Ademir Dalben, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. É uma referência também na engenharia, aí, principalmente nessa parte de estudos elétricos também. O Dalben conheci através de vocês, né? Fazendo trabalho para vocês, sim, eu conheci ele. Até recentemente. Recentemente. O Dalben sempre trabalhou muito para a Vale. E foi, assim, uma pessoa que a Vale deposita uma confiança, né? Pela capacidade dele toda, né? Aí o Dalben falou comigo assim, Roberto, a Vale vai fazer uma linha de transmissão 230 kV. Ele sabendo que eu estava naquele dilema. Lá em São Luís, para o Porto, lá para o terminal do Porto, uma linha de 230 e tal. Você não topa fazer essa linha, não? O projeto dessa linha? Aí, mas como assim? Ele falou, não, eu acho que... Eles chegaram a falar comigo se eu não fazia projeto, tal. Quem sabe você faz esse projeto aí para dar o bem. Olha como é que as coisas na vida da gente vão se encaixando. E era uma linha importante, 230 kV, numa região muito complicada, porque ela é quase urbana. E lá é o seguinte, para um lado você corria, você achava mangue, para o outro você corria, não tinha como passar. Cheio de desafios. Cheio de desafios. E era eu, e era o Maurício, que você conhece, que trabalha comigo até hoje. O Maurício foi meu estagiário na AMEN, né? Na AMEN, e era engenheiro recém-formado. Legal. E aí, conversei com o Maurício, tudo tal. Vamos encarar essa linha? Vamos. O Dalben conseguiu a linha da Vale e foi o primeiro projeto da RS Engenharia. Então, a RS ela foi fundada no início da década de 90. Não sei precisar exatamente, 91, 92 e tal. Mas ela começou a atuar como empresa mesmo em 2001, nesse primeiro projeto dessa linha de 230 kV, em São Luís, para a Vale. Depois, a RS virou uma empresa também mais ou menos de confiança da Vale. Todos os grandes projetos da Vale passaram pela RS. Tal, vamos dizer assim, o sucesso que nós tivemos naquele primeiro projeto. Então, aí, vamos dizer, aí começou a RS, né? Para responder a sua primeira pergunta. Desculpa eu ter demorado tanto para chegar até aqui. Dá para entender o porquê. Mas aí começou a RS a funcionar como empresa. E aí foi, aos poucos, foi crescendo, né? Depois o Maurício era muito amigo da Cláudia, que trabalhava na Leme. E chamou a Cláudia, ninguém entendeu. Pô, a Cláudia vai sair da Leme para uma aventura, né? Para trabalhar lá, né? Com uma empresa de duas pessoas.
Né? E vamos dizer assim, a coisa foi fluindo. Foi fluindo, foi evoluindo, né? Outra coisa que eu gosto de brincar. Eu e o Maurício, nós somos precursores do home office. Porque no início não tinha escritório. Eu trabalhava de minha casa, e ele trabalhava na casa dele, e a gente se comunicava por telefone. Já tinha internet, mas não era com esses recursos que você tem hoje, né? Hoje você tem vários recursos, né? O WhatsApp, a gente tem uma plataforma que a gente usa no home office da RS, né? Que você compartilha desenho, discute, tem sala de reunião. Não era eu na minha casa e ele na casa dele. Certo? E aí tive uma oportunidade de grandes amigos que eu tenho, tive o Silvino, inclusive já faleceu, que tinham sido da minha equipe, olha só, da EPC, que eu tinha demitido. Eles tinham fundado uma empresa, que é a PLT, que existe até hoje também, e eles ganharam a linha de 500 kV. Aí eles me procuravam e falaram, você não quer vir para cá para ajudar a gente, não? Tal. A gente arruma um espaço aqui e tal. Bem, aí arrumaram uma casa que eles têm até hoje, ali na Serra, né, que funciona. Arrumaram um cantinho para mim, eu e o Maurício fomos para lá, tá certo? E, assim, importantíssimos também, né, na minha trajetória, sem me cobrar nada, né? Eu ajudava eles lá no projeto. Mas já comecei a funcionar à parte. Ninguém entendia nada. Duas concorrentes, no mesmo lugar. Tá certo? E a coisa mais interessante, às vezes a gente participava de concorrência e sem armação, poxa. A gente concorria realmente. Concorria mesmo. Então, era o Silvino, o Roberto Dantas, o Leonardo Drummond, né, e o Antônio Camilo, né? Assim, então, muito interessante. Muito bom. E aí, pronto, aí a RS ficou lá dividindo o escritório com eles, né? Como convidado, até 2010. Em 2010, a coisa começou a aumentar, a crescer demais. Tal. Não só pessoas, mas serviço e tal. Aí eu dei um passo também que eu achei que foi decisivo, foi partir para o escritório próprio. Chamei os caras, falei assim, gente, realmente chegou o momento, tal, né? E é o escritório que a gente tem até hoje, né? Tá certo? Que hoje não comportaria a quantidade de funcionários, de engenheiros que a RS tem. Mas isso é possível pelo home office, que hoje nós trabalhamos, tem uma rotatividade, isso, né? Isso. E trabalhamos. Então, basicamente essa é a minha história. Bom. Assim como que eu cheguei aqui até o presente momento, né, em que a RS hoje realmente é uma empresa bem estabelecida, trabalha para as maiores empresas do Brasil, né? Esses leilões da ANEEL, né? Estamos a entrar nisso também, entramos só em 2017, foram os primeiros projetos que nós ganhamos para a Energisa, fizemos uma pré-engenharia, 2 linhas de 230 kV, e a partir daí nós deslanchamos, até chegar um momento, por exemplo, no ano passado, no leilão do ano passado, você sabe disso, né? Você tem nos ajudado muito aí, em que nós ganhamos para projetar praticamente 3 mil quilômetros de linha de transmissão. Ao mesmo tempo, é muita coisa. Muita gente falou assim, vocês não vão dar conta? Teve gente que chegou para mim, vocês não vão dar conta, mas eu, conhecendo lá a minha equipe interna e os parceiros, né, da RS, né, e aí eu vou abrir outro parênteses, né, uma coisa assim, que eu acho que foi muito importante na RS, ela sempre foi uma empresa chata, né, orgulhosa, sempre trabalhou com os melhores parceiros, tá, de confiança. Então, por exemplo, na parte de das torres, né? Quem são os parceiros? Sempre foram os parceiros da RS. A Ingetal, Paulo Liberato, né? A CR Gontijo, do Carlos Gontijo, hoje o Henrique, né? Carlos Gontijo se foi, né? Mas ela também é uma pessoa referência. E a Versátil, o Pádua. A excelência de projeto de torres no Brasil está em Belo Horizonte. E a RS sempre trabalhou
com essas empresas. Uhum. Na parte de civil, né, a RS começou inicialmente trabalhando com o Inácio, o Zé Inácio. Você conhece? Muito bom. É muito de larga experiência, né? Fui estagiário dele. Foi estagiário dele, né? Um cara Bebê. de muita experiência. E depois eu encontrei a Adonai, né? Que é o parceiro mais antigo da RS, né? O Christian também, né? Essa referência, né? Também aí na engenharia de fundações aí no Brasil, né? E mais recentemente veio o Alex, também o Alex Barros, né? Então, assim, a parte de estudos, por exemplo, nós sempre trabalhamos com a NSA Consultoria, o Elilson. É outra referência, é o Papa. Quer dizer, são pessoas que trabalham para as grandes empresas do Brasil, trabalham com a RS, numa parceria, né, muito produtiva, muito sadia. Então, esse já me fala, qual o segredo? O segredo foi sempre trabalhar com os melhores. Sempre trabalhar com os melhores também. Então, aí a trajetória de hoje a gente chegar e ter capacidade de encarar 3 mil quilômetros de linha de transmissão de leilão da ANEEL, sendo que, ao mesmo tempo, estamos fazendo. Você sabe disso. Sim, né? Você trabalha com a gente lá muito. Outros projetos aí. Claro, continuamos trabalhando para a Vale, trabalhando para outras construtoras e tal. Não pode deixar de... Essa parte aí de renováveis, a gente está sempre trabalhando também, né? Então, assim, graças a Deus, encaramos o desafio e eu acho que vencemos, porque esses projetos já estão na fase já... Ah, não, agora já. Tá. Mas é isso. Já está escavando. Já está escavando. Já está escavando. Já está escavando. Roberto, eu quero falar uma coisa aqui. Porque eu estou na tua frente, porque a gente está gravando, é óbvio, mas que eu falo na minha casa para minha esposa. Uma das grandes qualidades da RS é o seu caráter. Então, quando a gente entra numa negociação, a gente abre a negociação, a gente sabe que você é parceiro. E isso, eu estou falando da minha parte, mas provavelmente todos pensam do mesmo jeito. Que quem sou eu para você fazer diferente comigo? Com certeza você faz a mesma coisa com os outros. Então, quando a gente fala assim, quando eu viro para você e falo qualquer coisa, eu tenho transparência para falar e sei que vai devolver da mesma bola. Não é jogo, né? Você não tem a gente como fornecedor para esmiuçar, igual, infelizmente, alguns clientes nossos são assim, né? Você sabe disso. Mas não é para apertar a gente. Você é um parceiro. Você sabe a importância do nosso trabalho. E isso vem do Roberto Santos. Isso é uma característica do Roberto que transmite para os seus funcionários, para os seus parceiros lá de dentro, né, os internos. Então, isso eu tenho que falar nos seus olhos, olhando nos seus olhos aqui. Não é puxa-saquismo e nem hipocrisia, não, porque é coerente o que eu estou falando, que realmente o seu caráter, a tranquilidade que a gente tem para fazer negócios, nem parece que é negócio, parece que é o seguinte, você literalmente é isso mesmo que você faz. Você fala assim, eu estou precisando do negócio aqui, me ajuda. Aí você ajuda. A consequência é o dinheiro lá no final. Mas o bom, o gostoso que eu falo é o seguinte, a gente sabe que está trabalhando em parceria. A gente sabe que pode confiar. Quando eu viro para você e falo, né, que a gente até brinca muito, eu falo assim, Roberto, põe o preço aí, você que sabe o preço. Eu sei que você não vai me enfiar, eu sei que você vai pôr o preço, que é o preço, não precisa de eu puxar para cima e nem para baixo, você não vai puxar para baixo. Você vai dar o preço, que claro, tem a sua margem merecida, é óbvio, né? Mas não é nada assim que a gente saiba que está sendo explorado. E isso vem do caráter do Roberto Santos, que é a pessoa que a gente tem com amizade mesmo, né? A gente tem tranquilidade para defender a RS, muitas vezes, não somente por estar prestando serviço, mas realmente vestir a camisa. Por sinal, depois você me dá uma camisa dessa também. Ô, Christian, o que você está falando aí, né, é que me faz pensar, né, que tudo valeu a pena na minha vida, sabe? Esse tipo de depoimento seu. A gente sempre procurou fazer tudo certo. Às vezes nem sempre foi possível. Uma das decisões mais difíceis que eu tomei nos últimos anos, você deve saber disso, você deve ter percebido, foi quando a RS resolveu criar internamente um setor de projeto de fundações. Sendo que eu trabalhava praticamente era a Adonai. Muito com a Adonai, o Inácio ainda alguma coisa, mas o Inácio já tinha tirado o pé, aquele negócio todo, né?
e alguma coisa com o Alex, mas a Adonai era grande, considero que ainda é o grande parceiro da RS nessa parte de fundações. Mas começou a haver uma pressão de mercado, tá certo? Eu vi que começou determinado tipo de cliente. Nós crescemos, começamos a lidar com outros clientes. Eles chegavam e, às vezes, me perguntavam, mas você não tem... O que é seu setor de fundações? Ó, mas você não tem um setor interno de fundações e tal? Uhum. E aí, cara, aconteceu, são dessas coisas assim que eu falo assim, que se encaixam também. Quando eu estava vivendo essa pressão, eu já tinha pensado. Aí o Alex, que também já vinha trabalhando, né, para a RS, um belo dia, ele ligou e falou, Roberto, eu quero conversar com você, mas eu quero conversar pessoalmente. Aí eu falei, puxa, eu acho que foi na pandemia ainda, eu estava acabando a pandemia. Por que o Alex quer conversar pessoalmente? Pô, isso não existe isso mais, não. Tipo, né? Telefone aqui e tal. Pelo WhatsApp. Ele falou, não, quero conversar com você pessoalmente. Aí eu fui lá no escritório e ele falou comigo assim, Roberto, olha, eu estou cansado, eu tenho minha empresa, mas estou cansado dessa vida de empresário. Muita gente acha que é fácil, né? Mas é muito puxada, estou cansado, desgastado. E chorou as mágoas dele lá. Ele falou, você não quer fazer um setor aqui, tal. Cara, eu falei, Alex, deixa eu dar uma pensada nisso. Eu falei, você me pegou totalmente surpresa. Deixa eu dar uma pensada nisso. Tudo, tal, os prós e os contras, né? Como eu digo, consultar o travesseiro. E aí eu consultei o travesseiro várias noites, sabe? E aí eu cheguei e falei, gente... Tem aquele ditado, né, bem mineiro, né, que o cavalo passa a riar numa vez só. Né, tal. É verdade. Aí eu falei, vou fechar com o Alex. Eu falei assim, mas tem uma coisa, eu vou ter que conversar com o Christian. Você foi a primeira pessoa, nem os meus sócios, né, porque o Maurício e a Cláudia, né, a Ana são meus sócios, eles sabiam ainda que eu tinha tomado essa decisão. E foi uma decisão difícil, pela parceria, né. E aí nós tivemos uma conversa, como sempre, transparente, sério, como você diz, olhando no olho, né? Um no olho do outro. E eu te falei qual que era a minha intenção, né? 23 de dezembro de 2023. Eu lembro. Lembro. Você tomou um susto também. Eu estava lá nos Estados Unidos. Tomei um susto. Que presente de Natal que é esse? Mas, assim, mas claro, óbvio. Mas assim, mas foi um passo que eu tive que dar. Mas o que eu te falei, eu continuo honrando, né? Falei assim, você vai continuar sendo profissional. Eu sabia que internamente a gente não teria como absorver toda a carga, né? A empresa cresceu muito realmente. E aí, ela entrou no jogo, né? A RS, ela entrou no jogo dos grandes. Ela mudou, né? mudou de patamar, tá no jogo, né? Tá no mudou jogo. de patamar, tá no jogo aí hoje, disputando aí com certeza. Com as maiores aí, né? Com certeza. E entregando, né? Entregando. Ô, Roberto, mudando só um pouquinho aqui, só para a gente falar de linha de transmissão, para quem não entende de linha de transmissão, né? Quem está aqui pegando nossa conversa aqui, fala, eu quero entender como é que é esse negócio, né? Isso, né? O que exatamente envolve um projeto de linha de transmissão? Desde o básico, o estudo inicial até o executivo. Um resumo aí. Eu vou tentar fazer um resumo, né? Inclusive, eu brinco para aquelas pessoas que acham... Alguém fala assim, isso é muito fácil, é um varal, né? Um varal, só puxar cabo aí. Botar umas torrinhas dessas aí, que deve ser fácil de fazer, pendura uns cabos aí, pronto. Não sabe a complexidade, né? É, claro. Mas, normalmente, Christian, obviamente, antes de chegar na etapa de projeto, tem estudos, né? Por exemplo, a EPE, né? Que é um órgão responsável pelos estudos de planejamento estratégico, né? Do Brasil inteiro. Então, aí, de repente, chega que vai fazer uma linha de transmissão de uma subestação tal para uma subestação tal. Eu costumo, assim, para ficar mais fácil, para um leigo entender, isso aí. é como se fosse uma estrada, tá certo? Normalmente, muitas vezes, você só sabe a origem e a chegada, né? Como se falasse assim, olha, tem que fazer uma estrada aqui de Belo Horizonte, uma nova estrada aqui para Conselheiro Lafayette, porque a que está aí está saturada, tudo e tal. E na maioria das vezes, quando a gente é contratado,
só se sabe a partida e a chegada. Ponto A e B. E mais uma coisa importantíssima, que é a potência. O que é a potência? O que vai ser transmitido por aquela linha, né? Qual que vai ser o tráfego que vai ter que suportar de carro? A estrada vai ter que suportar, entendeu? Então, basicamente, no início, é isso. Na maioria das vezes, já vem definido também o nível de tensão em que vai ser transmitida essa potência. 138 kV, 230 kV, 345, 500 kV, que são as tensões padronizadas no Brasil. A gente tem outros, por exemplo, São Paulo tem o 440 kV, né? No Rio Grande do Sul tem muito 525 e tal. Mas assim, essas são as tensões padronizadas. Muitas vezes nem essa tensão está definida ainda. Depende muito do sistema, né, elétrico, né? O que tem. Por exemplo, 355 kV, você tem muito aqui em Minas Gerais, mas tem estados do Brasil que você não tem o 345. Você tem o 230, você já pula para 500 kV. Mas aí, voltando, aí você tem, né? Meu copo aqui, seu copo. Você sabe que você vai fazer uma linha de transmissão daqui para lá. Eles te contratam para isso. Aí tem essa parte aí que você falou, a primeira parte, que é o estudo do traçado da linha de transmissão. Você vai procurar fazer o traçado. O ideal seria uma linha reta, né? Seria uma linha reta, por quê? Porque seria o traçado mais curto. Aí você está pensando em dinheiro, seria o mais econômico, né? Só que você tem montanha, você tem lago, você tem rodovia, você tem ferrovia, você tem quilombola, você tem reserva indígena. Você tem um monte de coisa, de obstáculos entre um. Então, você vai estudar aquele traçado. Hoje, facilitou demais. Eu sou da época, né? Que eu e o Davi Meleu corria mapa do IBGE. A gente ia para o campo com aqueles mapas do IBGE e tal, para achar o traçado da linha de transmissão. É loucura. Né? Não tinha. Hoje, só o Google Earth mesmo já te dá né? Não estou falando em satélite, em outras coisas. Já é uma ferramenta incrível para você fazer um estudo do traçado de escritório. Hoje, quando você vai para o campo, você já está ali com 90% do traçado definido. Vai no detalhe. Então, você tem que saindo fora aí desses obstáculos. E tem muito presente hoje também a questão ambiental, né? Às vezes, entre esses dois pontos aí, você tem reservas, áreas de preservação permanente, e você tem locais mesmo que você não pode passar com a linha, né? E tem a questão também fundiária, né? Que é muito importante também, que você tem que procurar também passar por onde você vai causar o menor impacto, né? Em termos aí de não só ambiental, mas também nessa parte fundiária, procurar terrenos mais baratos, você procurar também, você tem que ter um respeito com os proprietários, né? Você não vai passar com a linha no meio da propriedade do cara. O cara tem uma fazenda ali, a gente procura julgar sempre nas divisas. Obviamente tem um limite econômico para isso, tal. E enquanto você está desenvolvendo essa parte, né, que o ideal é que seja desenvolvido a 6 mãos, tá? O pessoal de projeto, o pessoal do meio ambiente e o pessoal do fundiário. Por quê? Não adianta nada. Às vezes a gente recebe um traçado que o pessoal do meio ambiente prepara, mas que, tecnicamente, ele não é viável. Ou então é viável, mas a um custo absurdo, né? Porque seria um preço absurdo de você fazer. Mesma coisa com o fundiário. Então, hoje em dia, nesses grandes empreendimentos aí, normalmente você trabalha com as... Por exemplo, nós fomos contratados agora, até te dando uma notícia aí, né? Devo precisar de você aí, no próximo leilão de março aí, novas pré-engenharias aí. Muito bom. Então, assim, a primeira coisa que essas grandes empresas, os grandes investidores fazem é colocar na mesa o projeto, o fundiário e o meio ambiente, né? Para que já saia uma solução de consenso ali entre as partes, né?
Bem, ao mesmo tempo, aí vem a parte aí que você falou aí do projeto básico. Você está definindo qual o cabo condutor, qual que é o cabo condutor mais econômico para aquela potência. Você está definindo isso aqui, ó, essa cadeia de isolador, que também todo mundo fala, isso aí é só pendurar um... Né, tal. Não é bem Não é assim, bem né? assim, né? Isso aí tem uma importância muito grande, depende muito, inclusive, de nível de poluição de cada região. Isso aí, se isso for mal dimensionado, é o que a gente chama de coordenação de isolamento, né, que tem que ver com o aterramento da linha também. A linha, depois que ficar pronta, vai virar um vagalume, vai ficar, de vez em quando, você escuta essas histórias, escuta. né? Pô, a linha tá Caiu. pronta, ou então está desligando toda hora, né? Uhum. Você vai definir qual o tipo de torre, que é o mais indicado, né? Porque, por exemplo, hoje se usa muito essas torres estaiadas, né? Mas depende, ela tem regiões que elas não são aplicáveis, se é muito acidentado o terreno, né? Ou se você vai passar numa região de brejo, né? Aí já é uma questão de fundação. Então, esse projeto básico, ele define, vamos dizer assim, os critérios básicos da linha. Né? Os principais componentes, qual que vai ser a torre, qual que vai ser o cabo, qual que vai ser a cadeia de isolador, como é que vai ser o aterramento porque cada torrezinha dessa tem uma malha de aterramento, uma malhazinha de aterramento, né? E você define quais são os tipos de fundação prováveis, né? Nessa parte, você sabe disso, não sei se ainda vai a campo, né? Mas você já foi muito para campo, nessa fase de pré-engenharia, né? Que a gente chama de pré-engenharia ainda, para definir ao longo do traçado quais são os tipos prováveis de fundação que você vai usar, né? E muitas vezes, nessa primeira etapa, você não tem sondagem, não tem nada. Você vai no olhômetro, no sentimento mesmo, né? Você tem que fazer uma primeira previsão, né? Então, assim, isso ainda nessa fase de pré-engenharia de projeto básico. Depois que você define isso tudo, define onde a linha vai passar, tá certo? Você define qual que é o cabo, qual que é a torre, qual que são os tipos prováveis de fundação. Você vai para o projeto executivo, tá certo? Você vai para o projeto executivo, onde você vai detalhar isso. O que é fundamental aí no detalhamento do projeto? Primeiro, você vai fazer essa distribuição das torres, desse copo para aquele copo lá. Isso aí vai depender de uma série de fatores, não só da catenária do cabo, obviamente, mas da topografia do terreno, de obstáculos, né? de uma série de coisas. Aí você vai definir não só a posição das torres, mas qual tipo que você vai usar. Você pega uma linha aí de 500 kV, de 200 km, você tem 7 tipos de torres. Cada tipo desse com 20 alturas diferentes, entende? Tá vendo como é que o varal é complicado? É complicado, né? Essa parte de fundação, né? Que é a sua praia. Vamos fazer sondagens, né? Essas sondagens é uma coisa aí que mudou demais, né? Quando eu comecei, Cris, o critério de se executar sondagens, né? Era assim, você fazia, muitas vezes, em cada 5 torres, você fazia, vamos dizer assim, nos vértices da linha, né? E mais, assim, de 5 em 5 quilômetros, você fazia uma sondagem. Tinha empresas que faziam em todas as torres, mas faziam 10% de sondagem à percussão, que você tem muito mais, e 90% de trado, que te dá muito pouca informação e tal, né? E hoje em dia houve uma revolução, né? Hoje em dia é praticamente 100%, sendo que tem casos, né? A Vale mesmo lá já está adotando isso, de você fazer em cada pé. Né? Isso aí. E isso, mesmo assim, não impede de você ter problemas na obra. Chegar lá na obra, não bater, né? O tipo de... Só fazendo um parênteses, que você está falando, um projeto nosso com vocês lá, da Vale. Fizeram sondagem nos 4 pés, foi a Vale, então ela não desconfiou de nada, porque ela falou, não, eu fiscalizei, a sondagem foi feita. E o que acontece? Um dos pés deu impenetrável na hora de escavar o tubulão. Deu impenetrável. Aí o que nós fomos ver?
O que aconteceu? A pedra, ela estava... Tem um amostrador, o amostrador da sondagem SPT estava no centro do tubulão e a pedra estava no cantinho de cá do tubulão. O amostrador é pequenininho. Passou ali. Passou. E a pedra estava... Eu falei, aí... É o que você falou, eu só estou te falando que mesmo fazendo nos 4 pés, nós vamos ter problema ainda, Isso. porque não é... Outra coisa também, né? Às vezes eles contratam as sondagens, né? Mas com a fiscalização inexistente ou frouxa, né? Aí não adianta, chega lá na hora, né? Da obra é aquele desespero, né? Toda hora vocês têm que fazer mágica aí, porque pô, não pode parar a construção, não pode parar a obra, né? É verdade. E porque encontra um solo totalmente diferente do que está ali na sondagem, né? Isso é um problema... Muito bom. É um problema sério. Mas, então, basicamente, isso é um projeto de uma linha de transmissão, né? Esse é um projeto... E quais as disciplinas mais críticas, ao seu ver, Roberto? Na opinião do Roberto Santos. Na minha opinião, bem, se você for pensar em termos assim, de prazo hoje em dia, né, que é um fator, né, às vezes até agoniante, né, que você tem compromissos ali, às vezes com multas pesadas para as linhas serem energizadas, né? Eu diria que é a parte fundiária, a parte de traçado e a parte ambiental. Tá certo? Porque essa parte fundiária acontece demais de você ter problemas sérios para você conseguir a liberação da faixa de servidão. Tá certo? E isso aí, cara, é a coisa mais estranha. Às vezes você pega uma linha aí de 100 quilômetros ou 200, você tem pouquíssimos problemas. Nós já pegamos uma linha de 3 quilômetros que, entre as duas subestações, era o terreno de um proprietário riquíssimo, com influências políticas, com influências econômicas e tal. E o cara falou, não vai passar. Não vai passar. E aí, cara... Como é que você faz? Uma linha de 3 quilômetros. Tal. Aí tem um negócio que se chama DUP, né? Que é o que se chama Decreto de Utilidade Pública, né? Que você gera toda uma documentação, manda para a ANEEL, e a ANEEL faz uma declaração de que aquela linha de utilidade pública, e a partir daí isso vai para um juiz, e o juiz emite ali, vamos dizer assim, não sei qual que é o nome jurídico aí, né? Mas que ele é um termo de liberação aí e pronto, aí morreu Maria. Só que isso às vezes demora demais. E isso é usado em último caso, porque ninguém quer também já passar, você não quer passar com sua linha, criando atrito para todo lado, né? Sempre se procura uma negociação amigável, até que você chega a um ponto que não tem jeito, aí você tem que usar essa DUP, né? Então, assim, é complicadíssimo. A parte de licenciamento ambiental agora deu uma flexibilização, parece, né? Flexibilizou um pouquinho. Não é que eu seja contra, veja bem, tá? Eu acho que conquistamos muitos avanços da minha época, lá do início da EPC para hoje, muitos avanços em termos de meio ambiente, de proteção do meio ambiente. Eu lembro que na porta da EPC da Rua da Bahia tinha uma foto de uma linha de transmissão, e a foto era o seguinte, e a gente achava lindo. Era mostrando assim, ela passando dentro de uma mata, sei lá, uma vegetação bem... Aquela faixa aberta totalmente, e a linha no meio. Hoje, não se pensa nisso. Hoje, a RS tem uma experiência muito grande de linhas no Pará e na Amazônia, né? Muito por causa da Vale. Você faz linhas em que você vai preservar praticamente toda a vegetação. Você não consegue preservar no local da torre. Mas você utiliza torres altas, às vezes torres até de 100 metros de altura, tudo tal. E com cabo passando por cima da copa das árvores. Entendi. É caríssimo, mas você consegue preservar. Ou seja, o impacto é mínimo. O impacto é mínimo. E esses cabos, até para lançar cabo,
né? Você lançava com helicóptero. Hoje está se lançando cabo com drone. Uhum. Né? É. Está se lançando cabo com drone. Então, eu acho que tem exageros. Eu vou citar um caso aqui, porque isso chegou até a me revoltar. A famosa linha Manaus-Boa Vista. Tá? Uhum. Essa linha demorou mais de 15 anos para conseguir se construir ela, por causa de problemas com o meio ambiente. Uhum. Sendo que Boa Vista era a única capital do Brasil que não era integrada ao sistema nacional, né? Uhum. E lá como é que funcionava Boa Vista? Com geração de usina térmica, descarregando aí todo dia toneladas de CO2 aí na atmosfera. E Incoerente, né? totalmente incoerente. Uhum. Quer dizer, nunca se fez o balanço, por que vai poluir mais? E, graças a Deus, felizmente, essa linha foi energizada agora, parece que foi em outubro do ano passado, né? Christian, ela começou em 2011. Olha que loucura. 2011, ficou. E o impacto dela, é isso que eu estou te falando, foi mínimo, né? Praticamente só no local das torres que se fez esse desmatamento. Então, eu acho que existe ainda muita coisa que tem que se pesar na balança, tem que se simplificar. Porque a legislação ela tem que permitir esse balanço, né? Esse entendimento. Não pode ser assim, aqui não pode, assim não pode, assim não pode, assim não pode. E parece que houve uma flexibilização Nesse sentido. não só em linha de transmissão, para a engenharia de um modo geral, né? E isso acaba custando muito para o Brasil. O Brasil é um país ainda, né, que muita coisa para fazer, né, em desenvolvimento, né? E é um custo absurdo que a gente paga por causa dessas restrições ambientais. Então, para mim, o crítico hoje para a implantação de uma linha é a parte fundiária e essa parte ambiental. O projeto, entendeu? Entendi. A própria construção, né? É um dia a dia, né? É. E assim, você conta para nós aqui se você tem alguma história para nós aqui para contar de algum erro de projeto de fundação que gerou problema de custo, planejamento, Olha, prazo, eu segurança. eu gosto de brincar, sabe, Christian, tá? Aham. Não me leve a mal. Que quando a gente recebe aí, muitas vezes, né, que eu escuta falar, né, caiu uma linha. Acontece de vez em quando. Né? Aí dá aquele frio na barriga, você corta. Qual será a linha? Né? Isso aí. Tem até uma historinha sobre isso também. Depois eu vou contar. Conta. Aí caiu uma linha e tal. E aí você vai ver as fotos da linha, né? Depois que você ficou sabendo que você não tem nada a ver com aquilo, né? Aí vem aquele monte de... Essas Ferrari toda retorcida e a fundação nem mexeu. Entendeu? Eu falo, os meus colegas aí de fundação, o coeficiente de segurança que eles usam, né? São muito maiores do que a gente... Olha o que aconteceu com essa torre. Ela torceu e a fundação quietinha. Mas conheço, sim, casos. Eu acho que, inclusive, você participou de uma linha, não vou citar também, assim, em detalhes, não só o nome da linha, mas foi na região de Santa Catarina, uma linha que depois de pronta, né, praticamente, não sei se foi durante a construção, já tem muito tempo, começou a dar problema, principalmente nos estais, né? Começaram a arrancar, porque eu lembro que nós fomos contratados para fazer tipo um parecer. E a Donai foi parceira nossa. Não foi só problema de fundação, não. Essa linha teve muitos problemas, vários problemas. Então, assim, as implicações disso são terríveis, né? São terríveis, assim, nessa... Porque, como eu disse, muitas vezes vai comprometer... Se você pega uma linha de 500 kV, às vezes ela é fundamental para Você chega numa linha numa subestação de 500, ali você vai abaixar aí para 108, para 230 e distribuir para várias cidades, para várias regiões, às vezes para atender indústrias. Então, isso pode trazer atrasos aí, com certeza. inclusive em coisas estratégicas aí, né? Com certeza. Você me lembrou de uma história, Roberto? Eu vou ter o cuidado de contar aqui sem dar nomes aos bois, mas aconteceu com a gente com a RS.
Você está falando isso aí de graças a Deus você bateu o olho e não ter nada a ver. Eu lembrei de uma história muito interessante que aconteceu. Eu participei da história, que foi uma linha de transmissão que infelizmente teve óbitos e tal, e uma juíza chamou o Christian e um representante da RS, que foi o Leonardo, para uma audiência na segunda-feira. Chamou na sexta para uma audiência na segunda. Eu olhei aquele negócio, eu olhei assim, falei, cara, eu falei, não vou contar nem para minha esposa. E fiquei sem dormir e pensando, por que audiência com o juiz? Eu nunca fui chamado nesse negócio, nunca dei problema. O que será que porque o nosso medo é de alguém arrumar coisa para depois se defender, né? Mas o que eu quero contar que é interessante, que a gente entrou na reunião. Aí a juíza citou um negócio que eu nunca mais... Eu conto isso nas minhas aulas, para tudo. A juíza só virou assim, quem que é você? Eu sou fulano, responsável por tal. Você, fulano, sou responsável por tal. Aí eu e Leonardo, só eu, Christian, por você, e o Leonardo... Os outros todos com advogado. Aí eu tremi mais ainda. Aí eu falei, meu Deus, nós não chamamos advogado. Porque eu recebo... Ô, Leonardo, eu mandei mensagem, você não mandou de trazer advogado. Cadê o advogado? Juíza, no final do argumento, assim, falou só isso aqui, Roberto. Nunca mais esqueci. Engraçado, né, pessoal? Quem não tem dívida no cartório não trouxe advogado. Por favor, queiram se retirar da reunião, o Christian e Leonardo, que vocês não têm nada a ver com esse problema. Nossa, meu Deus do céu. Travou a alma, né? Aí eu brinquei com o Leonardo, não, agora eu queria ver, né? Essa juíza, eu gostei dela. Eu queria ver o final, queria continuar nessa história. Me tira que não, já que eu não tenho nada a ver, deixa eu assistir o que aconteceu. Mas assim, a responsabilidade nossa é muito grande, né? É muito grande e a gente faz tudo em escala, né? Então, isso é um problema que as pessoas veem uma torre, né? Eu falo que é diferente de um edifício, porque o edifício, você vai fazer o projeto do edifício lá, às vezes com muito, percentualmente falando, com muito mais sondagem do que uma torre, e aquilo é localizado, é um estudo localizado. Agora, numa linha de transmissão, você tem lá 500 quilômetros de linha para fazer um estudo, seja ele da parte de sondagem, também tem resistividade, tem outras coisas também envolvidas, né? Que realmente são complexas, né? São complexas. E você vai lá e assina, né? Você assina. A gente está o tempo todo, né? Preocupado, né? É claro, a gente tem consciência de que está fazendo o melhor possível, né? Claro. Bem feito. É responsabilidade mesmo. Muito grande. Tem processos, né, de verificação, tem sim. tudo, metodologias para evitar todo tipo de erro. Mas, assim, sempre está sujeito. Somos humanos, né? Somos sujeitos. Somos humanos, então somos sujeitos, né? E como é que você vê a evolução das normas em linha de transmissão? Como é que isso está caminhando? Mas isso aí é seguinte, eu não sei se... Estão ajudando, estão deixando alguma lacuna? Como é que está isso aí? A norma que prevalecia até 2 anos atrás, aliás, continua prevalecendo, é de 1982, para você ter uma ideia. Tá? E era uma norma, assim, eu diria muito boa para a época que foi feita, mas teve muita mudança, assim, vamos dizer assim, de normais em tudo que passa por um processo de evolução, por exemplo, essa questão de vento, questão de segurança e tal, em que se chegou uma hora e falou assim, pô, tem que fazer essa norma, tem que revisar essa norma. Estou falando da NBR 5422. E eu cheguei a participar, cara. Nesses 35 anos, né, que eles falam, né? Eu cheguei a participar aqui, junto com o pessoal da CEMIG e tudo tal, que já aposentaram, eu que sou teimoso, do grupo de estudos para a revisão dessa norma tal. E depois de esse tempo todo, agora em janeiro de 2024 ou 2023, bem, não sei, eu acho que foi 2024, foi publicada a revisão da norma. E frustrou demais. Entendi. Né? A engenharia, o mercado como um todo. Assim, é um negócio até difícil, assim, né? Eu não quero fazer crítica aí, né? Eu tenho certeza que quem elaborou, né, deve ter se dedicado muito e com certeza eram engenheiros assim, capacitados, né? Mas, assim, ela veio, em alguns pontos, ela veio muito complicada. Em alguns pontos, ela veio, vamos dizer assim, com
com lacunas, assim, difícil de se aplicar na prática, tá? Porque, por exemplo, essa parte aí de carga, de vento e tal, para você aplicar o que está lá, você precisaria de ter uma estrutura, por exemplo, de medição de vento, mas que você não tem. Então, na prática, não existe. Então, ela frustrou tanto que ela até hoje ela tem pontos que estão sendo realmente assim refutados. Eu não falo que são erros, não são erros. E a própria ANEEL, não sei esse próximo leilão que vai ter aqui, mas até o leilão do ano passado, usando a norma antiga. A referência era antiga. A referência é antiga ainda. Você chega, por exemplo, em várias transmissoras que ainda também não adotaram. E a gente, como projetista, você fica numa sinuca de bico, porque muitas vezes você fala assim, e aí, qual nome é que eu vou adotar? Você entende? Então, assim, realmente foi frustrante aí para a engenharia como um todo, aí de linha de transmissão, essa nova norma. Então, eu acho que ela vai ter que ser revista com certeza, mas isso é um processo lento, a gente sabe que não se revê de um dia para o outro, né? Então, isso acaba você assumindo riscos, você entende? Com certeza. É risco até jurídico mesmo. Né? Agora, nessa parte aí por exemplo, de fundação, eu sei também que houve revisões aí recentes, né? Muitas vezes a gente fica sabendo na hora que você solta alguma coisa, aí o cliente tá, não, mas isso aqui, já mudou, né? E você não está sabendo. Mas, assim, eu acho que tem muito a que ser feito ainda nessa Tem. Eu estou participando da revisão da norma de projeto de fundação em geral, né? NBR 6122, né? E a gente está trabalhando a norma de estaque helicoidal também. Né? Por sinal, esse ano... Existe norma para estaque helicoidal? Estamos fazendo. Ah, pois é, hoje não existe. Não existe. Vai ter um anexo da norma para estaque. Por sinal, está no forno meu livro de estacas helicoidais, que vai sair esse ano. Né? Beleza. Vai ser presenteado, claramente. Né? Quero um autografado. Com certeza. Eu sei que você tem um meu lá autografado, que toda reunião que eu chego, eu vejo ele lá, na sua sala. Tá sempre lá no canto. Né? Mas, ô Roberto, nessa relação com clientes, conta pra gente se tem muita diferença você pegar um cliente, igual você falou, CEMIG, Eletrobras, né? De um cliente investidor, de um cliente transmissora investidor, existe, você percebe a Vale, assim, e você percebe alguma diferença assim, no tratamento de projeto mesmo? Não, existem diferenças, né? Normalmente as estatais, né, vamos dizer assim, a Eletrobras agora deixou de ser, né? Agora, inclusive, mudou até o nome, né? Axia. Que, inclusive, é cliente nosso atual, né? Eletrobras. Normalmente, assim, existe uma burocracia muito maior. Desde a fase de contratação do projeto, né? Ainda se rege aí por decretos aí que engessam demais a contratação, né? A famosa Lei 666, por aí vai. Desde dessa fase de documentação que exigem, planilhas que a gente olha assim e fala, gente, não tem o menor sentido. Para que eu estou fazendo isso? Né? Às vezes me dá aquela preguiça, né? Proposta, eu falo, vou desistir dessa concorrência, né? Porque dá trabalho. Exatamente. Então, existe uma burocracia muito grande. Enquanto que, por exemplo, você falou aí, se você pega um investidor, a proposta sua, você manda o preço, escreve o escopo mais ou menos, eles não entendem nada, tal. Esse contrato. Bem, aí, agora, já você falou também, vamos dizer assim, tem as construtoras também, né? Tá certo? As famosas EPCistas. Essa aí o pessoal já entende mais um pouquinho, mas também a burocracia é mínima. Aí, mas existe essa... Na tramitação do projeto também, obviamente, ele tramita muito mais rápido com as EPCistas, tá certo? Com os investidores, nem se fala. Se bem que os investidores, eles têm muita desconfiança. Até porque eles não entendem daquele assunto.
Então, eles têm muita desconfiança. Às vezes, você tem dificuldade de provar para eles que você está sendo uma engenharia deles, mas que você está fazendo a melhor engenharia para eles, que você não quer tirar vantagem daquilo, que você está fazendo a melhor engenharia, tá certo? E as estatais, né, elas ainda são muito detalhistas na aprovação, o que não deixa de ter seu mérito também. Vou te contar até uma historinha. A CEMIG ontem ela fez uma licitação, que é um contrato de US, que se chama. É um contrato guarda-chuva, que por 2 anos ela contrata uma empresa que vai ser responsável pelos projetos. A RS já ganhou esse contrato no passado 2 vezes. Mas a última que teve, eu acho que foi em 2022, nós perdemos e ontem perdemos novamente. Sendo que em 2022 eu não estava muito interessado, não, porque eles não são muito rentáveis, tá? Mas eu queria ganhar esse de ontem. Você não sabe por quê? Porque eu estou com uma turma muito boa de jovens engenheiros que foram estagiários, eu contratei, e eu considero que esse contrato seria ótimo para treinar os caras. Entendi. Porque a CEMIG, ela confere, ela detalha, ela discute, comenta. Faz o cara pensar. Então, aprende muito. Entendi. Aprende muito. Não era assim pelo... Mas apareceu um maluco... Ia ser estratégia. E foi um pregão, apareceu um maluco que deu um preço metade do preço de 4 anos atrás. Inteiro. Tava eu lá, a Cláudio Moreira lá, pilotando, que eu falei, gente, nós vamos até onde dá. A gente tinha feito simulações, né? Esse contrato tem muito serviço de campo, né? Você sabe, campo hoje, como é que tá difícil, hotel, alimentação. Aí chegou uma hora, eu falei, não vai dar. Mas então eu tô querendo te dizer o seguinte, isso aí. Então, essas transmissões, a própria Eletrobras, né? Eles têm um corpo técnico muito bom, forte, né? Então você tem, durante a execução, você tem essa diferença também. E agora, normalmente as EPCistas, elas têm um corpo técnico. As pessoas entendem também, mas não é um corpo técnico tão robusto, tá? Mas é muito focado, eles são muito focados em reduzir custos, né? Tá certo? A gente tem, às vezes, uma briga, né? Porque tem um limite, né? Você reduz custo, mas tem um limite. Tem um limite. E vamos dizer assim, os investidores, eles ficam muito assim, realmente, até ter uma relação de confiança com você. Chega uma hora que eles passam a confiar, né? Principalmente quando é uma empresa séria e tal. Você tem alguns percalços aí, mas então tem essa diferença aí. Ô Roberto, e você vê muito conflito da parte de quem projeta com quem executa? Eu acho que já foi mais, sabe, Cristian? Está mais alinhado. Porque, quer ver, eu vou nessa parte sua, fundação. Hoje é muito comum. Antigamente, como é que você fazia? Você fazia o projeto aqui e tal, passava aí. Era quase só estatal, né? Você passava para a CEMIG contratava uma empresa para executar. Hoje você já tem contato com a empresa de construção na fase de projeto. Então, nessa parte de fundação, é muito comum hoje você discutir. Às vezes a experiência não é boa, também não vou citar nomes nem. Você discutir previamente assim, qual o tipo de fundações que aquela empresa. Porque você sabe que tem diferença até de gosto, né? É gosto. Tem gente que adora helicoidal, né? O cara prefere, por alguma conta que ele fez. Fez lá, chegou à conclusão, né? Fundação de Stein, né? Tem uns 4 ou 5 aí e tal. E tem gente que quer, não, eu quero tubulão, outro eu quero vigael, outro eu quero, sei lá, uma sapata. Então, independente do tipo de solo, né? Então, assim, hoje você tem muito contato aí já com a então, eu acho que diminuiu muito esse conflito. Essa rusga, né? Essa rusga. E às vezes você não tinha nenhum retorno. Não, tinha. Você fazia um projeto, você não tinha retorno nenhum. Então, assim, eu acho que isso aí melhorou demais. Muito bom. Essa parte aí. E na sua opinião, Roberto Santos, né, na sua experiência, o quão é importante o engenheiro de projeto ir a campo? Olha, eu acho assim que, bem, tem 2 enfoques. Se for o enfoque assim para a formação do engenheiro de projetos,
eu acho que seria importante que um engenheiro de projeto acompanhasse, pelo menos na vida dele, pelo menos, se não acompanhasse uma obra inteira, acompanhasse etapas da obra. Eu considero, inclusive, isso uma falha na minha formação profissional. Eu fui muito a campo, hoje não vou mais, deixo para a turma nova. Mas, assim, acompanhar a construção, não. Então, por exemplo, eu nunca acompanhei um lançamento de cabo. Hoje você vê vídeo aí, né? Nunca acompanhei a execução de uma fundação, nunca acompanhei uma montagem de torre. Então, assim, eu acho assim que eu poderia ser mais eficiente, às vezes, no projeto se eu tivesse essa visão de campo. Que, às vezes, eu poderia fazer um projeto que, assim, em determinadas situações, que iria facilitar a parte construtiva. Aumenta o leque de conhecimento mesmo. Aumenta o leque. Agora, nessa parte, por exemplo, que tem muito, deu um problema lá. Fundação, aí eu acho ainda que vale a pena um acompanhamento de obra do engenheiro de fundação, porque você sabe que o que nós falamos mais cedo aí, né? Chega lá, a sondagem não bate com o projeto, aí aí é importante ter um engenheiro acompanhando. Mas eu falo assim, que acabou a fundação, cara, dificilmente você vai ter problema ali na linha. De vez em quando tem uns nocés que monta a torre lá, empena a torre. Quando começa a montagem, o negócio aí vai lançar cabo, tudo e tal. Porque tem muitas vezes que o cliente chega e quer que você manda um engenheiro lá porque está dando um problema no, sei lá, sendo que no escritório você tem muito mais condição de resolver o problema. Muito mais condição. Porque além do apoio que você tem todas as ferramentas. Se bem que hoje você leva o notebook, você leva tudo. Daqui a pouco no celular você leva tudo. Né? Mas, assim, então depende do enfoque, sabe? Eu acho assim que com a evolução... Eu acho assim, Roberto, assim, na parte de fundações, é o que você falou mesmo, né? Eu sou grato à ABB, né? Que eu falei, até comentei mais cedo, que eu era estagiário do Inácio lá na ABB, né? Aí, quando eu formei, eles me mandaram para a obra. E eu participei de 2 grandes obras, Itagarabi e depois Tucuruí, Vila do Conde, Tucuruí, Açailândia, Presidente Dutra. Enorme. Isso me ajudou demais, me ajudou demais. E a visão da BB era essa. Você vai ser projetista? Vai. Então vai para a obra primeiro. Né? Então, assim, isso me ajudou demais na minha formação. Eu vi muitas escavações, muitas execuções, muito problema. Vi no campo o que eles faziam no campo, né? O que eles tentavam fazer no campo, né? Para ludibriar o projeto. Aí você começa a ter essas maldades, né? Maldades mesmo. Tá. Ô, Roberto, falando assim da RS, modelagem 3D, BIM, como é que isso está sendo visualizado para um futuro real, né, que a gente sabe que está acontecendo aí? Tem muitos clientes que já estão nos pedindo proposta com e sem BIM. Então, BIM é uma realidade que, assim, ali na frente eu acho que ele vai passar, é a minha opinião, né? Eu acho que ele vai passar a falar assim, só com BIM, né? Vai ser um ponto assim. Mas como é que a RS está se preparando para isso? A gente tem conversado internamente, né? Até hoje, nós não executamos nenhum projeto utilizando BIM, porque em linha de transmissão, né, nessa parte eletromecânica, a gente tem um software que você já ouviu falar, todo mundo já ouviu, quem é do ramo, é o PLS-CAD, né? Que ele é específico para a linha de transmissão, que ele já faz e permite muita coisa que o BIM faz. Inclusive modelagem 3D de torre. Por exemplo, na torre estaiada, você consegue, com precisão milimétrica, saber onde é que o estai vai cair, tá certo? Ok? E eu acho assim que o BIM em linha de transmissão ele vai ser restrito para algumas situações. Eu enxergo assim que em áreas rurais, eu acho que o custo seria muito grande você fazer um projeto todo utilizando o BIM. Mas ele pode ter sua aplicação em área industrial, por exemplo. Você entende? Que você tem muita interferência, não só com edificações, correta transportadora, tubulação, porque aí você vai fazer uma integração do projeto da linha com... Tá certo? Só compartilhando com você, Roberto, a gente já tem, na parte de fundações, estou falando da minha área, a gente já tem lá
as famílias de todas as fundações em BIM já. A gente brinca lá e fala assim, estou precisando de um projeto para aplicar, mas a gente já tem. E é interessante para a fundação, tá tudo pronto, tá prontinho. E é muito interessante, Roberto, que, por exemplo, você deu um exemplo aí, Viga L, né? Se você chega lá, você, por exemplo, você tem as interferências da barra, as interferências do PVC, a forma, tudo, você consegue enxergar a armadura, quando o cara vê o cara da obra, a posição fulana de tal não está fechando aqui, não. Lá você tem tudo isso em 3D, modelado, e o seguinte, se vira no cálculo lá para mim e fala assim, não, vem uma engenharia do proprietário, aumenta 10 centímetros nessa viga aí para mim, porque na minha planilha não está passando, na sua passou, mas na minha... em segundos. Eu puxo um stretch, né, que a gente fala, de 10 centímetros, o projeto já está todos os cortes já programados, eu emito na mesma hora, mas é na mesma hora. Então, isso é muito bom para a produtividade e controle. Por quê? Quer um verificador melhor do que esse? É isso que é a utilização. Eu entendo que a parte eletromecânica é muito complexa, igual você falou, mas a parte, por exemplo, civil está bem... Subestação também, a mesma coisa. As fundações já estão... eu acho que essa parte de subestação, por exemplo, ele é totalmente aplicável e já está sendo. Outra história. Né? Outra história. E agora está acontecendo isso que você falou. A gente já recebe solicitação de propostas que está lá bem. Aí já vi cliente recuar, entendeu? Acho que porque não achou. Achou bonito, né? Vamos pedir BIM, né? Porque, na verdade, o próprio cliente não sabe o que é BIM. Ele acha que é um 3D bonito, igual essa torre está aqui. Ele quer falar, me dá um projeto BIM aqui. Na verdade, ele está querendo um 3D para apresentar, né? Como uma apresentação do projeto. Não, então, a gente tem... Agora, isso já fizemos. Por exemplo, assim... Vamos dizer, parcial, né? Não é o projeto da linha, mas é uma torre modelada em BIM. Isso já fizemos. Isso aí já teve cliente e já fizemos. Mas assim, o projeto como um todo. E agora, eu acho difícil, Cristian, eu vi mudar tanta coisa. Eu acho difícil prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Por exemplo, Era a minha próxima pergunta, né? É isso aí, tá aí, emendou certinho. Então, a inteligência artificial, por exemplo. Uma loucura. Uma loucura. A gente já está usando, né? Mas mais nessa parte aí de relatórios, tá certo? De especificações. Mas eu acho que vai ser usado em tudo, porque para você automatizar, né? O grande macete, né, da inteligência artificial, coisas repetitivas, né? Você vai ter um ganho de produto. A empresa que saltar na frente disso aqui, cara... Eu falo lá no escritório. É um colega de profissão. A IA é um colega, é um cara que eu vou perguntar. Eu sou o responsável. Eu vou perguntar para ele uma opinião. Ele vai me dar a opinião dele. A decisão é minha. Não vem com esse negócio de você... Eu faço isso o tempo todo. Você vai perguntar. Aí o cara... Ô, Roberto, uma das concessionárias aí me chamou, deu um pepino lá numa obra deles no Maranhão, de fundação. Os caras me chamaram, aí me mandaram foto, vídeo primeiro, falaram, não, mas você tem que vir no campo. Tá, tudo bem, joia. Aí me mandaram, tudo beleza, tudo tranquilo. E aí eu falei, no cúmulo da minha arrogância, né? Eu brinco quando eu conto essa história, eu falo da minha arrogância. Isso aí, meu filho, ou é isso, ou é isso, ou é isso. É uma das três coisas, né? Mas eu vou lá para ver o que é. Aí eu falei, deixa eu perguntar pro meu amigo aqui o que é. Aí, além das 3, ele citou mais 6. Eu falei, pô, mas tem coerência essas 6, deixa eu carregar essas 9. E óbvio que depois do campo não era minhas 3, né? Tava no meio das 6 dele, né? O problema, né? Eu falei, olha como é que é bom. O cara te abre a mente, te mostra coisas assim que você não está enxergando e te dá um conselho mesmo, um conselho. O problema é o pessoal acreditar muito no que está escrito lá. Sim. Porque realmente tem muita bobagem. E aí que é o legal da IA. Você vai ensinando ela, né? Você vai ensinando ela. Isso aí está errado, IA. Ó, isso aqui, deixa eu te colocar aqui um artigo, uma norma, e ela vai aprendendo a dar nada. É igual um estagiário, é igualzinho. Você não pode deixar ela te substituir, né? Não vai achar, aí não. Isso não vai nunca, né? Mas aí eu acho assim, difícil prever o que vai acontecer. E com a velocidade, né? Cada vez. Eu procuro me manter atualizado, né? O tempo todo, né?
Mas eu não e é consigo bom. competir com essa moçada É bom. aí. A gente não consegue não, Roberto, mas é o que eu falo o tempo todo, eu falo isso o tempo todo, já deve estar em todos os episódios desse podcast, né? Que eu falo que a diferença do engenheiro para o outro profissional é exatamente essa. A gente pensa. Uhum, Eu brinco com meu filho lá, né? Meu filho está fazendo medicina, eu falo isso com ele direto, ele fica uhum, bravo. uhum, Meu filho, se você me der um manual do bisturi e uhum. uma semana eu estou operando melhor do que vocês. Mas me dá um manual, porque aí eu vou estudar, Uhum, eu vou olhar, né? Ele fica bravo. uhum. Ô, Roberto, agora conta para nós aí, para essa turma que quer empreender, né? A turma que quer falar assim, ó, eu falo que a geração fast food, puxando a orelha suas, quer virar CEO da empresa em um ano, né? O pessoal acha que já entra e vai. E na engenharia não é assim. Vou falar isso de novo, gente. Engenharia, nós estamos falando de um homem aqui que falou que tem 50 anos que está caminhando aí, ó, para chegar, né, nos lugares, para falar que 2017, presta atenção, estou revendo o que ele falou. Ele massou um tanto de barro e ele falou: 2017 que a minha empresa chegou num patamar X aí, né? Falando. Então você imagina o tanto que você precisa ralar. É engenharia. Se você escolheu essa área, a vida é assim: é fazer um projeto que vai ser diferente do outro projeto, que vai ser diferente do outro projeto, que vai ser diferente do projeto, e vai acumulando experiência, né, Roberto? Sim. E a parte de empreendedorismo, ela é dolorida. É boa, é claro, tem mas você tem que ter, né, um estômago para isso. Então, quais são os maiores desafios, então, de manter uma empresa estritamente técnica, né? Você não vende pão, né? Você não vende latinha de cerveja, você vende engenharia, né? Qual que é o Você desafio só tem disso? um patrimônio, o patrimônio seu, né? Aham, Você não, complementando, você não tem caminhão, você não tem máquina, isso, né? Seu patrimônio são sua força de trabalho, né? isso, É a isso. capacitação dos seus funcionários. Mas assim, o Christian, um desafio ao longo desse período todo, Aham, um desafio muito grande foi assim conseguir se manter com as oscilações do mercado, uhum, entendeu? uhum, uhum, Eu diria que na minha vida toda, se for pegar mesmo antes da RS, né, na época contei na EPC que eu tive que demitir todo mundo, né? E eu desafio. tô um tobogã, Aham, entendeu? Cheio de altos e baixos. aham, Então, isso é um desafio enorme que você tem que procurar antever o que vai acontecer. Eu vou te contar um caso aqui, por exemplo, que nós tivemos uma crise aí, não sei se você lembra, em 2016, mais ou menos, aí, também que teve uma queda brusca de serviço, sabe? o telefone não tocava. E o telefone não tocava. Você não fazia proposta tal. E aí o serviço caindo tal. Eu já tinha uma equipe assim, bem estruturada, muita gente, não como hoje. E aí chegando uma hora, eu falei assim, Roberto, pô, você senta com esse pessoal seu aí e tem uma conversa séria com eles, você vai ter que demitir. De novo você vai ter que fazer aquilo que você viveu, sofreu tanto, só que você vai sofrer mais agora, porque o negócio é seu, Seu. né? Mas se você não fizer isso, é pior, porque aí você vai quebrar. Aí vai ser todo mundo. Aí eu fiz uma coisa, Cristian, que o meu contador quase foi a loucura, que ele falou, Roberto, você não pode fazer isso, tal. Outras pessoas falavam comigo, cara, se alguém entrar aí com ação trabalhista contra você, você está ferrado. Eu sentei um dia, chamei todo mundo na minha sala, sentei e abri o jogo, abri o coração. Falei, a situação é essa. Eu falei, eu tenho duas alternativas. Uma é essa, e uma outra é uma coisa que a legislação trabalhista não me permite fazer. Mas se vocês toparem, nós vamos fazer. Falei, nós vamos reduzir a jornada de trabalho de todo mundo para metade e vamos reduzir o salário. E eu garanto para vocês que eu não vou demitir ninguém, tal. É uma palavra. O que vocês querem? Não teve um Que não aceitou. que não aceitou e não quis. O contador ficava maluco porque ele mandava o contra-cheque lá total
porque a legislação não permitia. Aham. Hoje você já teve a reforma Tem, trabalhista, tem. né? Mas na Eu época- iria contornar de outra Aham, época. aham. Então, Christian, graças a Deus, passou a crise, não demiti ninguém, ficou todo mundo. Ninguém, acho que nem pensou em levar para a Justiça do Trabalho, né? E assim, então eu acho esse o maior desafio que você tem essas Legal. oscilações do mercado. Você tem outras coisas, né? De vez em quando aí é muito raro nessa área que a gente atua, mas você inadimplência, às vezes o cliente você faz, eu tenho situações que também não vou mencionar Uhum. de projetos que eu não recebi, Uhum. e outras coisas, né? Mas Faz parte do jogo. faz parte do jogo. Tem que ter o equilíbrio. Ô, Roberto, infelizmente nós estamos caminhando para o final, né? Puxa vida. A gente podia bater um papo aqui. Vamos ter né? que marcar outra. Tem Tem que muita marcar história. uma parte 2. Tem muita história para contar. Parte 2. Realmente tem sido muito bom esse bate-papo aqui. Eu queria só que você olhasse para a câmera ali e deixasse um conselho para jovens engenheiros que querem entrar nessa área de linha de transmissão. O que você tem a dizer? Você me permite, antes de eu... Pode falar o que você quiser. Não, eu queria falar assim, né, que o meu time, né, o time RS Engenharia, né, que eu tenho muito orgulho desse time, né. Inclusive esse pessoal ele tá mostrando, né, que o home office veio para ficar. Com certeza. Quantas pessoas, empresários, desconfiam do home office, falam assim, mas como é que eu vou saber se o meu funcionário está trabalhando, se está fazendo realmente? Eu acho, Cristian, que quando a pessoa tem uma má índole, vamos dizer assim, ela vai na sua frente. Eu lembro quando era presencial, que eu tive gente assim, que eu entrava na sala assim, eu via a tela piscando do computador, né? Estava mudando de tela ali na mesma hora, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho, porque, principalmente, 90% foram feitos dentro de casa, foram estagiários, né? Então, eu não vou citar hoje o nome de toda a RS aqui, não, porque senão vou me alongar demais e posso esquecer alguém. E o problema é esse. Mas, assim, essa turma aí, a Cláudio Maurício, né, por exemplo, que são meus sócios, né? O Leonardo, que começou como estagiário há 20 anos, hoje é uma referência em projeto básico no Brasil, uma referência, tá? Junto com o Gustavo Picardi, que é um dos poucos que veio de fora, que não foi formado ali dentro da RS Engenharia. E tem a Ana Paula, né, também que veio junto com o Léo, né? E, coitada, aguenta esses projetos aí difíceis aí com a Vale, carrega, a Camila, né? Também que começou como estagiária lá e mostra uma evolução assim surpreendente, né? E eu falo assim, eu tenho uma turma que eu gosto de chamar de jovens talentos, né? Como eu te falei, queria muito ganhar esse projeto da CEMIG por causa desses jovens, é uma turma jovem, mas muito competente, né? Muito competente. Tem o Alex, que veio e vestiu a camisa da empresa, né? Também veio de fora, um dos poucos que veio de fora. Então, assim, é realmente um time, tá? Em que você não vê um querendo superar o outro, mas você vê aquele espírito, você conhece, você convive com ele. Sem dúvida. Um espírito de colaboração, um ensinando o outro, Sem né? dúvida. Então, assim, eu queria deixar É uma aqui, família mesmo. assim, eu falo assim, de novo, valeu a pena, muito valeu a pena, valeu os trabalhos, fim de semana, as noites de sono perdidas, né, tal. Mas valeu a pena eu ter chegado onde... Eu não chegaria aqui, né? A RS não chegaria onde chegou se não fosse esse pessoal, né? Com certeza. O meu time todo. Com certeza. Mas você falou aí o que eu faria, o que eu falaria aí para o jovem engenheiro, né? Bem, primeira coisa é estudar. Unânime, gente. Unânime. A segunda é entender o conceito.
entender o que está fazendo, entender o conceito, para poder utilizar essas ferramentas que estão se abrindo, já existem, né? Por exemplo, eu sou de uma época que você não tinha uma planilha de Excel. Hoje você faz coisas com as planilhas de Excel que, nossa, coisas fantásticas. Mas não adianta você ter uma planilha de Excel que você vai entrar com os dados ali e tal, se você não entender o conceito, se você não entender o que ela está fazendo, porque senão vai ter uma hora que você vai se deparar com a situação específica e você vai usar a planilha errado. E você pode cometer um erro sério, um erro grave. Então, você tem que entender o conceito do que você está fazendo. Aí sim, você vai poder aplicar planilha, vai poder aplicar inteligência artificial, vai poder BIM, tudo isso que hoje você tem à mão, né? E assim, outra coisa aí já não é na parte técnica, né? É procurar fazer tudo bem feito, tá? Pode não ser o serviço, falar, pô, não é exatamente isso. Tem gente que está fazendo coisas mais interessantes. O que você está fazendo, procura fazer bem feito. Pode ter certeza que você está sendo observado por isso, por menor que seja o serviço. Né? Faça com amor, faça o serviço com amor e dedicação, que você vai chegar lá na frente. Eu acho que é por aí. É um pacote importante. É um pacote. Importante. É fundamental, né, Bel? Vamos escutar. Roberto, eu vou encerrar e eu vou te pedir a permissão de eu fazer uma oração por você. É uma coisa que eu faço muito lá na minha casa. E sempre quis fazer na sua frente com você. Você nos deu um susto uns dias para trás aí, né? Na saúde, um susto, né? Fala que o susto e abriu o seu olho aí, né? Abriu. Na questão da saúde. Isso. Mas eu quero fazer uma oração antes da gente encerrar. Você me permite? Claro. E eu gosto de deixar gravado mesmo a oração. Claro, tá e agradeço. Tá. Senhor nosso Deus, Pai do céu querido, eu agradeço pela vida do Roberto Santos. O Senhor tem usado esse homem pela história que ele nos contou aqui agora para abençoar famílias, Pai. Desde décadas atrás, durante todos esses anos, ele como empresário, como engenheiro, tem abençoado famílias. E nós te damos graça por tudo isso, que ele tem dado o prato, a comida, o sustento para muitas famílias, Senhor Deus. Que ele continue assim, saudável, que o Senhor possa abençoar a sua saúde, guardá-lo de todo o mal, que o Senhor possa abençoar a vida dele plenamente, possa ter tranquilidade e muitos anos de vida conosco com sobriedade, com raciocínio correto e que o Senhor possa abençoar ele plenamente, Pai. Abençoa sua família, sua esposa, seus filhos. Guarda a vida de cada um, Pai. E eu te agradeço pela vida do Roberto, por tudo que ele é, por tudo que o Senhor permitiu que ele faça e pela certeza que ainda tem muitos capítulos para escrever ainda, Pai. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, fechamos mais um capítulo dos nossos podcasts. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, compartilhe com os colegas de profissão e faça perguntas. Se tem alguma pergunta que você tem curiosidade de fazer para o Roberto, você pode deixar a pergunta aqui, que eu vou atrás do Roberto, ele me responde a pergunta e eu passo para vocês aqui. Ou ele mesmo vai lá no canal do YouTube e responde ele mesmo e vamos participar, porque é muito importante. Infelizmente, nós temos um prazo para fazer, para não ficar muito extenso, né? Vamos pensar na parte 2, igual o Roberto falou, mas foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. E é isso, linha de transmissão é isso, pessoal. Linha de transmissão envolve muitas disciplinas, muitos contextos complicados, mas existem empresas de referência que fazem esse tipo de projeto há muito tempo. E a sua formação como engenheiro, uma das áreas muito interessantes, gente, para realmente escolher é linha de transmissão, que você pode ser um engenheiro eletricista, um engenheiro civil ou outro técnico da área e pode ser muito bem utilizado nessa área, tá bom? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Valeu.